Boa tarde a você que nos assiste agora da sua casa ao trabalho, seja do notebook, seja da sua televisão, seja dos canais das redes sociais, da TV Ops ou pelo canal 10 da sua operadora de TV a cabo. Muito obrigado por estar conosco em mais uma edição da SG e Tal. Aqui você vai saber como os fatos e as questões recentes ligadas a mudanças climáticas, aquecimento global, preservação dos nossos biomas, responsabilidade social, consumo consciente, inclusão, diversidade, gestão transparente e outros temas podem influenciar a sua vida. Vamos conversar sobre o que podemos fazer enquanto executivos, empresários, empresárias e principalmente como cidadãos para tornar nosso mundo melhor a cada dia, com mais qualidade de vida para todos e equidade de oportunidades. Nessa edição, vamos conversar também com o Nilson Oliveira, que foi um dos fundadores do Manifesto Lente Preta e diretor do Instituto, na verdade foi do Instituto Fernando Brodel, e hoje ele é um diretor do Instituto que tem um projeto social muito importante, um projeto social muito importante no Brasil e muito ligado à parte educacional, principalmente, que é o Instituto Lima Barreto. O Nilson vai conversar com a gente sobre inclusão social, sobre diversidade, sobre vários outros temas importantes para nós. E temos também outros temas como consumo, temas que são importantes para todos nós. Bem-vindos, então, à nossa edição de SG e Tal, a nossa revista eletrônica semanal, que é feita por você e para você. Na Índia, a startup Refillable Store, que é como loja de repreenchimento, passou a oferecer em domicílio o reabastecimento de detergentes e outros produtos de limpeza. O objetivo é diminuir o consumo de embalagens e assim a produção de lixo nas residências. O negócio, que foi desenvolvido inicialmente em alguns locais de forma piloto, por conta das restrições de locomoção com a epidemia de Covid, está disponível em Mumbai e Bangalore, duas das mais populosas cidades do país, que é o segundo mais populoso do mundo. Isso ocorre no momento em que uma pesquisa realizada pela organização ambiental indiana Earth 5R mostrou que o consumo de plástico primário cresceu 47% em 4 cidades da Índia, sendo 3 delas as maiores do país. Mesmo após o governo indiano ter anunciado que o uso de plástico primário estaria proibido a partir de 2022. A principal causa, segundo o estudo, foi o aumento do tempo em que as pessoas ficam em casa. Com maior consumo doméstico de mantimentos e outros itens essenciais, como alimentos e produtos de limpeza, o volume de resíduos plásticos gerados também cresceu. No Brasil, programas educacionais sobre a importância da reciclagem e destinação correta de materiais, o estímulo à utilização de sacolas retornáveis e a produção de embalagens do tipo refil em materiais recicláveis e de baixo custo, como polietileno ou polipropileno, são cada vez mais comuns. A Natura, por exemplo, é a primeira marca brasileira do setor de beleza e cuidados pessoais a oferecer embalagens no modelo refil em seus produtos. Ela já utiliza essa tecnologia desde 1983. Um refil de desodorante e hidratante corporal, por exemplo, chega a ter 85% menos plástico do que a embalagem original. Desde o início de 2022, a Natura também passou a oferecer refil para produtos de maior preço, sendo ali essencial a primeira a contar com essa opção. A embalagem refil de essencial, como vocês estão vendo aqui na tela, ela apresenta 35% menos resíduos, que é 56% menos carbono do que a original. Tema que nós falamos na última edição. Ela é produzida com 45% do vidro reciclado e a tampa é de 100% de plástico reciclado pós-consumo. Ao todo, a Natura já tem mais de 300 itens com opção de refil, em cerca de 50% das marcas da empresa.
O uso dessas embalagens, né, de tipo refil, ela tem importância não só por conta do custo, né? Claro que o custo é importante também, mas o posicionamento da empresa, né, é muito importante. A gente tem falado sobre isso. Tem o custo direto, obviamente, que é o custo da própria embalagem. Tem o custo indireto, que é o custo da logística, porque se você tem uma embalagem menor e mais leve, você demanda uma logística mais fácil. Então, o ganho econômico para o consumidor ele é maior, né? Então, o posicionamento de sustentabilidade e o ganho econômico, eles acabam fidelizando o consumidor à marca. E isso é um grande ganho para a empresa no longo prazo. Curiosamente, né, um serviço que prometeu inovar no delivery residencial no Brasil, né, isso talvez numa contramão de tudo isso que tem acontecido, foi a entrega de combustível, né? Se você falou combustível, você ouviu combustível, foi isso mesmo, combustível, né? Em domicílio, o aplicativo GoFit, ele promete levar gasolina ou álcool etílico até o local do seu carro, da sua frota ou do seu barco, do seu veículo náutico. De acordo com o site da empresa, o projeto ele conta com a garantia e a segurança da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. É uma aposta ousada, não apenas do ponto de vista ambiental, mas do econômico. Esse serviço ele parece ir na contramão do mercado, com as vendas dos carros elétricos, né, híbridos elétricos, crescendo 58% no Brasil nos primeiros 5 meses de 2022, de acordo com a ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. O abastecimento por meio da GoFit, que é essa ferramenta, ele está disponível para os sistemas Android e iOS. Até então, está restrito a apenas 3 bairros da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Por que o serviço do combustível em domicílio, né, surgiu antes do delivery de refil de produtos de limpeza ou higiene pessoal, né? Você teve um aumento expressivo das vendas nos últimos meses. 16,4 mil veículos elétricos foram comercializados no Brasil. Mas isso significa 2% das vendas totais de automóveis. Ainda é um valor muito pequeno, 2,3%. A diferença de preço ela já foi mais significativa, mas ela ainda é alta. Um carro elétrico ele ainda é 2,5 vezes maior do que um carro flex em relação a preço. Então faltam incentivos, faltam locais para recarga e o insumo ainda é caro em relação a outros países, porque a gente tem uma matriz energética bastante homogênea. Voltando à Índia, no país que abriga a segunda maior população mundial, de acordo com o Ministério da Urbanização e Habitação indiano, cada pessoa consome 11 quilos de plástico por ano. No Brasil, esse mesmo consumo é cerca de 12% menor, são 9,7 quilos por pessoa. Segundo os dados da ABF, que é a Associação Brasileira de Embalagens Plásticas Flexíveis. Um estudo fomentado pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico, que é a PICPLAST, apontou que menos de um quarto dos resíduos plásticos no Brasil, 23%, foram reciclados em 2020 e que esse número foi ainda mais de um ponto percentual inferior em relação ao ano anterior, quer dizer, ainda foi pior ainda. Só para vocês terem uma ideia, a título de comparação, a reciclagem do alumínio no Brasil, né, que é um produto de alto consumo, valor agregado, ela em 2019 ela foi de 98%, de acordo com a Associação Brasileira do Alumínio e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas, né? Então, um valor muito alto. A gente já tem conversado algumas edições sobre a importância dos 3 Es, né, que é a escala, educação e empreendedorismo. Vou mostrar um infográfico aqui para vocês que acho que esclarece bastante essa questão dos 3 Es, né? O que é esse, aqui uma foto do plástico. A gente fala muito dos 3 Es, que são escala, o empreender e a educação, né? Por que alguns produtos funcionam de uma forma muito mais fácil do que outros, né? Por exemplo, o plástico reciclado, ele no Brasil a gente está falando aí de 23%, enquanto o alumínio reciclado ele está em 93%. Uma pergunta a se fazer, será que eu já tenho escala suficiente no Brasil para fazer essa reciclagem da forma que é necessária? Considerando, por exemplo, que há uma indústria interessada no fornecimento de refis para produtos de higiene e limpeza e mesmo para produtos de higiene pessoal, de beleza, por exemplo, né? Isso é uma pergunta importante.
É preciso se perguntar, por exemplo, o que acontece com esses produtos refis que são vendidos na medida em que, por exemplo, a indústria de defensivos agrícolas, elas têm todo um processo de recolhimento dessas embalagens, né? O que acontece com esses refis, por exemplo, que são vendidos, embora, obviamente, com muito menos plástico do que as embalagens originais, quando eles são vendidos para os consumidores, né? Eles são jogados fora, eles são separados. Então, há aqui uma escala em alumínio que ainda não existe para o plástico. O empreendimento, na Índia, eu falei da Refillable Store, né? No Brasil, você tem a Golfit para combustível, né? Então, há a questão do empreendimento nesses casos. A questão da educação, né? A educação, talvez, de todos esses 3 pontos, seja o ponto que talvez esteja mais evoluído nesse sentido, né? A Natura, aí, com seus 300 itens tipo refil, os sabonetes da Granado, que já usam 80% menos plástico. Então, desses 3 pontos, talvez a questão realmente evoluído para que uma iniciativa como a da Refillable Store aconteça no Brasil, né? Então, é importante que se questione, por exemplo, essa questão dos refis, da mesma forma do que já vem sendo feito há anos pela indústria de defensivos agrícolas. Ainda falando de meio ambiente, né, com o objetivo de contribuir com o alcance das metas de compensação e neutralização das emissões de gases de efeito estufa, os métodos e técnicas a serem adotados para a composição de suas fontes de energia variam de acordo com a estratégia de cada empresa e setor, né? A energia elétrica necessária para fabricar o hidrogênio, por exemplo, que é um gás muito utilizado como fonte de energia na indústria, nos transportes e outros setores, ela encarece o produto, em geral. Que esse produto, o hidrogênio, ele é obtido por meio da queima do carvão ou do metano, né, que são poluentes. Mas existe uma terceira possibilidade, que vem sendo cogitada e já está em prática no Brasil. Ela é considerada bem menos poluente e a sua produção pode ser a partir da energia eólica, dos ventos, né, solar ou biomassa. É o chamado hidrogênio verde, que é o H2V, né? O Rodrigo Sawaia, né? Rodrigo Sawaia, exatamente. Ele, em entrevista ao Diário do Nordeste, ele é o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que é a Absolar. Ele lembrou que a resolução 954 de 2021, recente, né, portanto, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regulou as centrais geradoras híbridas, as UGHs, que são as geradoras, né, que usam 2 ou mais fontes diferentes de geração. E ela permitiu que essas fontes atuassem na mesma infraestrutura elétrica. Isso contribui com a redução do custo de produção do gás. Ele acrescentou, Rodrigo, que o custo de produção do H2V pode baixar ainda mais e também atender ao mercado interno, desde que o local de geração seja próximo do ponto de consumo e a logística seja mais simples. Um exemplo disso são os cerca de 20 memorandos de intenção que já foram firmados com empresas interessadas na instalação de um hub de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do PECEM, CIPP, no Ceará. As medidas que vêm sendo adotadas pela administração pública em todas as suas esferas, né, elas são essenciais para apoiar o setor privado na tomada dessas decisões em prol dessas políticas pró-ESG. Eu mencionei a resolução da ANEEL, que permite, né, que essas fontes de geração solar, eólica, biomassa e outras literalmente convivam numa mesma infraestrutura, mas tem outras, né? Tem a Lei 14.026, né, que é o Marco do Saneamento Básico, de julho de 2020, por exemplo, que é uma condição essencial para que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto até 2033, que é o que preconiza, né, o Marco do Saneamento. O Marco Regulatório do Terceiro Setor também, que é a Lei 13.019, de julho de 2014, ela estabelece critérios e uso de instrumentos normativos e dá transparência à relação das entidades com a administração pública, principalmente no uso dos recursos e outras ações nos níveis municipal, estadual e federal, né? Então, são coisas muito importantes, né? Então, existe realmente várias ações que têm sido feitas pela administração pública e uma consciência de que esse tema é importante. Mas o timing, né, o tempo é diferente. Embora haja essa consciência, a urgência ela nem sempre é percebida. Um exemplo que a gente pode mencionar é o projeto de lei 6325, do deputado Pedro Uczai, do PT. Esse projeto ele propõe linhas de crédito para
para a compra de equipamentos agrícolas que usam energias renováveis na Lei de Política Agrícola, né? A Lei de Política Agrícola ela já oferece incentivos para a construção de PCHs e termoelétricas, aproveitamento de resíduos, eletrificação rural, reflorestamento energético. Mas para vocês terem uma ideia de tempo, né? Esse projeto, então, ele é de 2016. E em julho agora de 2022, esse projeto ainda estava aguardando a redação final na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Quer dizer, vamos lá de 7 anos, de 2016, de 6 anos, 6 a 7 anos, para a tramitação de um projeto de lei. Então a gente precisa de um pouco mais de velocidade na execução, de fato, dessas políticas públicas. Ainda sobre meio ambiente, os representantes da Comissão Europeia confirmaram que o Passaporte Digital de Produtos, o DPP, que foi uma iniciativa que tem o objetivo de combater o consumo excessivo e a geração de resíduos dos países membros, já está previsto aí na regulamentação de ecodesign para produtos sustentáveis, que é o RESP, né, a sigla do inglês, RESP, isso tudo em linha com a agenda de crescimento sustentável do bloco, que é o chamado Pacto Ecológico Europeu, deve, de fato, entrar em vigor aí a partir de 2024. E os principais setores, os primeiros vão ser os setores têxtil e de construção civil, seguidos por baterias, embalagens e indústria química. Então, essa medida ela vai associar os dados sobre os componentes dos produtos a seus códigos de barra, além de fornecer os aspectos relacionados à reciclagem e gestão de resíduos, ranqueando de acordo com as classes de desempenho. Com essa medida, as informações vão ser públicas, disponíveis de forma transparente e atualizadas ao longo do ciclo de vida do produto em tempo real. Essa medida é muito importante na União Europeia. A Comissão Europeia ela já tem feito medidas, a gente tem falado aqui nos programas com ampla margem, né, todas as medidas da Comissão Europeia, a questão da Ucrânia também, mas é importante que essas medidas da União Europeia, que elas sejam acompanhadas de perto pelos setores da indústria brasileira, né? Essa nova abordagem, elas criam condições para as empresas que operam na União Europeia, claro, que se diferenciem em relação à sustentabilidade, né? Então, se você é uma empresa brasileira que comercializa ou que opera na União Europeia, você se diferencia com sustentabilidade, mas é preciso cautela, né? Há várias empresas brasileiras que já têm medidas relacionadas a isso. Há o exemplo da JBS em relação à carne, há o selo Moda do Bem, por exemplo, na Maui, né, que indica as peças que são fabricadas com menos água, com matérias-primas biodegradáveis, né, uma coleção que tem 88% de poliéster reciclado. A Renner, né, tem os selos RE, né, que são, desde 2019, que são os fios de reciclagem, certificação com substância química. Então é importante que as autoridades brasileiras e as entidades setoriais do Brasil, elas estejam atentas, né, para que isso não seja uma justificativa para que se crie barreiras de mercado usando um falso pretexto de sustentabilidade, que sem dúvida é importante, né? Mas a economia e a sustentabilidade precisam andar juntas o tempo todo, como a gente tem falado. O estudo divulgado nessa semana pela consultoria global Korn Ferry, falando sobre a questão de diversidade e inclusão, que é muito importante, né? A gente tem sempre falado aqui no programa, demonstrou que a representatividade de mulheres em conselhos de administração de empresas aumentou 23% em 2021 em relação ao ano anterior. Ainda assim, a participação das mulheres é de apenas 16%, chegando a 21% quando também são consideradas as conselheiras independentes. O percentual é o mesmo, 16% entre cargos de alta direção, que a gente chama de C-Level, né? São as CEOs, CFOs e por aí vai. Os setores com maior participação feminina são infraestrutura e bens de consumo, com 21% cada, seguidos por tecnologia da informação, com 20%. Em Portugal, com o aumento da participação em cargos de direção, há cada vez mais mulheres com experiência de assumir posições em conselhos, o que amplia a diversidade de gênero nas organizações. Mas é preciso cautela. Embora os números estejam melhorando, o ritmo da equidade no Brasil ainda é muito lento. Há cerca de 6 anos, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego de Portugal, que chama CIT, promoveu uma grande campanha no país para promover a inclusão de mulheres nos conselhos de administração das empresas portuguesas. E acho que surtiu efeito. Uma pesquisa recente divulgada em maio pela Pordata, que é uma base de estatísticas oficiais do país, semelhante, talvez, ao nosso IBGE, apontou que, embora a mulher portuguesa ainda receba em média 220 euros a menos que os homens, elas ocupam quase 1/3 dos cargos dos conselhos de empresas portuguesas, 31%.
Isso faz com que Portugal seja o 11º país da União Europeia, com maior participação feminina nesses conselhos. Veja, 11º país. Quer dizer que os outros países têm situação ainda melhor. Em 2010, as mulheres ocupavam 5,4% dessas cadeiras. Veja, de 5,4% para 30%. Vamos assistir ao filme da campanha que a City fez em Portugal. Em Portugal, a maioria das pessoas com ensino superior e doutoradas são mulheres. No entanto, os homens ocupam 91% dos lugares de membros dos conselhos de administração das 17 maiores empresas cotadas em bolsa. Só há uma maneira de equilibrar as coisas. O mérito tem de estar na base da escolha. Uma iniciativa CIT. E por falar em mulheres que fazem a diferença, o Grupo Boticário ele celebra 45 anos em 2022 com o lançamento de uma capacitação gratuita em empreendedorismo para mais de 1.600 mulheres que tenham 45 anos ou mais. O programa Novos Começos com Boticário, Capacitação em Empreendedorismo para Mulheres 45+, é uma parceria com a plataforma de trabalho Maturi e tem duração prevista de 6 meses e mais de 100 horas de capacitação teórica e prática com professores do mercado e executivas do grupo. Essa iniciativa vai ao encontro da vocação de histórico de investimento social do Grupo Boticário, que nesse ano já apoiou o programa Empreendedoras da Beleza, né? O programa Empreendedoras da Beleza oferece capacitação de até 4 meses de duração em desenvolvimento pessoal, maquiagem e pele, unhas, vendas e empreendedorismo. Nesse programa foram priorizadas mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente pretas, pardas e trans. Vamos mostrar a seguir o vídeo do programa, que está com as vagas esgotadas nesse primeiro ciclo e em breve deverá abrir novas inscrições. Lá vem ela, descendo a ladeira, criada no corre do dia a dia, gingando com a vida do jeito que ela é. É com a vontade e beleza que ela inventa cada dia um jeitinho novo de recomeçar. Se tropeça, segue o baile. Na quebrada, ela faz acontecer. E assim trilha seu caminho, ostentando sonhos e garra pra vencer. Mulher, faz seu corre que a gente corre com você. Empreendedoras da Beleza, cursos gratuitos para você se profissionalizar. Acesse o site empreendedorasdabelezagb.com.br e inscreva-se. Se você conhece alguma mulher, né, que queira e não tem encontrado uma forma ainda de fazer isso, vamos anotar, né, o site para inscrições no Novos Começos com Boticário, eu vou pedir para colocar aqui na tela, https://www.lp.maturi.com.br/boticário. Vou repetir, www.lp.maturi.com.br/boticário, né? Mas atenção, só as primeiras 120 mulheres que se inscreverem vão ter acesso ao conteúdo completo do programa, né? Encontros ao vivo também, especialistas do mercado e uma mentoria de carreira e grupo, né? Então, é importante conhecer esse projeto, um projeto muito bacana do Grupo Boticário, que é o Novos Começos com Boticário, capacitação em empreendedorismo para mulheres 45+. Parabéns aí ao Grupo Boticário pelas iniciativas e parabéns também pelo aniversário, pelos 45 anos. Uma boa notícia, um estudo realizado com cerca de 5.400 universitários, divulgado nessa semana pela empresa, Companhia de Estágios, apontou que a contratação de estagiários negros no Brasil cresceu mais de 3,5 vezes, 253% em 4 anos. Isso entre 2018 a 2021. Finanças, engenharia de processos e atendimento ao cliente foram as áreas que mais contrataram estudantes negros. Em 2020 e 2021, o número de estagiários que foram contratados aumentou quase 35%, ultrapassando os 2.000 profissionais. Esse crescimento aponta que, além da contratação, as empresas que mais buscaram a inclusão desses profissionais pretos e pardos na organização, também tiveram interesse de mapeá-los, de desenvolvê-los e de efetivá-los.
Uma coisa importante, né, o representante da empresa que realizou a pesquisa, ele falou de alguns fatores. Né, eu vou mostrar aqui os principais fatores, eu preparei um material, né, que vai mostrar quais foram esses fatores. Né. Os principais fatores, segundo o representante da empresa, foram a flexibilização desses pré-requisitos, quer dizer, realmente, será que você precisa de Excel? Será que é necessário Excel? Será que é necessário o inglês para toda a função que você contrata? Por um estágio, por exemplo, né? Ações de capacitação para os estudantes ingressos, inclusive, por exemplo, de inglês e Excel. Mapear a diversidade, usar censos nos públicos internos para fazer esse mapeamento. Adotar metas de diversidade e inclusão nas empresas. Elas adotaram metas e isso refletiu, obviamente, na contratação. Sensibilizar as lideranças, a realização de fóruns temáticos em relação a isso. E a criação de comitês de diversidade dentro da empresa. Esses foram alguns dos fatores de crescimento para que mais estudantes negros, né, fizessem parte desses programas de estágio. Mas é importante mencionar ainda que, de acordo com essa pesquisa, a maioria dos estagiários negros, 85%, reside na região sul. Então, do ponto de vista geográfico, né, o percentual de estagiários pretos e pardos do Nordeste, para que isso seja proporcional, né, seja proporcionalmente maior, ainda é preciso uma mudança. Né? A participação da região Nordeste ela é só de 5%, mesmo com a mudança no perfil do quadro de estagiários contratados. O percentual de estudantes negros em 2021, em programas de estágio, de acordo com o estudo, representou 30% do total. Esse percentual, então, ele ainda está muito longe. Há pouco tempo se comemorou os mais de 56%, né, que os mais de 50% dos estudantes universitários eram pretos ou pardos, e isso chegava perto dos 56% dos brasileiros. Né? Mas isso não reflete os estagiários contratados. Então, ainda há muito o que se fazer nesse processo. Bom, institutos, fundações, empresas, poder público e a própria imprensa, eles têm se apoiado em avaliações e estudos sociais e econômicos, que são elaborados para apoiar o desenvolvimento de políticas, programas e projetos, ou até para ajustá-los, dando transparência e legitimidade às suas ações. Um dos principais assuntos que tem ganhado destaque, como a gente tem visto ao longo das últimas edições da SG e tal, é a equidade de oportunidades raciais, oportunidade de gênero e por aí vai. Esse é um tema essencial quando a gente fala de diversidade e inclusão. Por outro lado, não é incomum que muitos do que estão direta ou indiretamente envolvidos na elaboração desses estudos, diagnósticos e pesquisas tenham vivenciado essas questões, das quais tratam esses estudos só como observadores, ou que eles tenham pouco ou nenhum contato com elas. Nesse contexto, considerando a importância de que só quem vive ou já viveu a realidade de um contexto racial, por exemplo, consegue ter a real compreensão sobre ele, que surgiu o Manifesto Lente Preta. Hoje a SG e tal recebe Nilson Oliveira, um dos fundadores desse manifesto, para falar sobre a importância desse lugar de fala. Nilson, obrigado pela sua presença na SG e tal. Prazer meu estar aqui falando contigo, com seu público, Marcos, no etc e tal. Acho que o trabalho desenvolvido no sentido não só de expandir a consciência sobre o ESG entre as corporações brasileiras é relevante, quanto esse passo adicional que vocês dão no sentido de trazer à baila as questões muito pragmáticas e as soluções que as empresas estão encontrando, estão oferecendo. Obrigado, Nilson. Olha, a gente falou muito sobre esse assunto hoje, né, e tem falado, a gente não tem dados específicos no Brasil sobre o percentual de profissionais pretos e pardos que participam da elaboração dos estudos, avaliações e diagnósticos para os setores público e privado, mas a gente tem dados da pesquisa Características Étnico-Raciais da População do IBGE. Né? E essas pesquisas mostraram que em 2018, 68,6% dos cargos gerenciais nas empresas eram ocupados por pessoas brancas e menos de 30% por pretas ou pardas. E do ponto de vista da representação política, por exemplo, menos de 1/4 dos deputados federais eleitos na última eleição são negros. Considerando esse contexto, né, fale para nós um pouco aí do Manifesto Lente Preta. Como é que ele surgiu e o que ele pretende? Todos os fundadores do Lente Preta, e aqui gostaria de ressaltar, de destacar o nome dos 4 colegas, o Kleber Valadares, a Diana Mendes, a professora Márcia Malaquias e a Valquíria de Búrcio, todos trabalhamos com projetos
com avaliação de impacto de projetos sociais ou de políticas públicas. Paramento e avaliação de projetos, julgamos importante que, a partir do olhar negro, que todos esses que citei, assim como eu, somos negros, pretos, pardos, mas somos todos negros, a gente achava que seria muito importante termos um trabalho mais aprofundado no sentido que vá além do que está sendo proposto, de modo a se tornar algo regular, que qualquer projeto vise, quando vai avaliar o impacto que trouxe, ou qualquer política pública, permita você ter o recorte para interpretar o que causou em termos de mobilidade social, de melhoria, de inclusão, no que diz respeito a gênero e no que diz respeito a cor, raça. Isso porque, embora outros avaliadores, de modo geral, já tenham se sensibilizado, já venham se sensibilizando a esse respeito, e a própria rede tem trabalhado nessa direção, percebemos, em função da questão do lugar de fala, que muitas avaliações, sobretudo aquelas que precisam de uma abordagem qualitativa, o olhar a partir da experiência de ser negro ou de ser mulher faz toda a diferença para interpretar um fenômeno social acontecido. Um episódio que talvez demonstra muito bem isso foi narrado pela Valquíria Tiburcio, uma das que eu citei pouco antes. Ela fez um trabalho de avaliação de impacto de projeto em escolas públicas, e ela percebeu que, sistematicamente, quando ia até essa escola e fazia uma audiência com um conjunto de alunos, com um aglomerado de alunos, em geral, ela percebia um papel automaticamente assumido pelos alunos negros, porque havia negros e brancos, de subserviência ou de uma atenção especial de estar ali em favor dos demais. Isso poderia ser simplesmente uma evidência de gentileza. São pessoas mais gentis e que estão preocupadas com o outro. Mas quando você consegue identificar isso de maneira mais ou menos regular, com o mesmo público, isso salta aos olhos de que há algum aspecto relacionado com cor que faz com que aquelas pessoas se sintam mais na obrigação de servir aos demais, mesmo que a condição, todas as demais, e claro que de escolaridade, porque são alunos de uma escola em mesmo ano de escolarização, mesmo ano escolar, isso salta aos olhos que há uma razão relacionada com o nosso racismo estrutural. Então, a percepção de situações assim grita pela necessidade de termos nas formatações das avaliações de impacto de projetos sociais e de políticas públicas, políticas sociais e políticas públicas de modo geral, é preciso ter o olhar da mulher e ter o olhar negro. Um pouco mais fácil achar o olhar da mulher, um pouco mais difícil achar o olhar negro. É muito importante ter o olhar do LGBTQI+. É claro que qualquer equipe não precisa, em qualquer situação, sempre contratar uma pessoa, mas você tem diferentes consultores que podem trabalhar por job, que podem pelo menos fazer um recorte ou um atendimento circunstancial a pedido de quem está fazendo a avaliação do projeto, ou de uma empresa ou uma fundação que está movendo esforços no sentido de fazer algum projeto social e que tem a sensibilidade de dar um tratamento inclusivo, considerando a questão de raça, a questão de gênero e se está incluindo a população LGBTQI+. Por falar em estudos, né, e raça, nós acabamos de ver um estudo no programa que mostrou que a contratação de estagiários negros no Brasil cresceu mais de 3,5 vezes, né, de 2018 a 2021. O percentual de estudantes pretos e pardos nesse período foi de 30%, né? Mas esse percentual ainda é bem inferior à proporção de pessoas pretas ou pardas que cursam o ensino superior em instituições públicas brasileiras, né?
Esse número, de acordo com o IBGE, superou os 50% em 2018. Isso foi muito positivo, né, por um lado, mas o número de estagiários, né, o percentual ainda é muito menor. E a parcela da população que representa 55,8% dos brasileiros. Há algumas iniciativas adotadas pelas empresas, mas o que você acredita que possa ser feito a mais para agilizar esse processo? Deixa eu fazer só um ponto, uma reflexão bem específica em cima das estatísticas desse estudo. Seria muito importante que no relatório que eu tive acesso fosse deixado bastante claro para efeito de comparação o quanto foi o salto de contratação de estagiários nos vários recortes. Aparentemente, esses 235%, 250%, 2,5 vezes a mais da população negra, seja um percentual expressivo, mas tem que ser expressivo em relação a alguma coisa, porque você pode simplesmente ter tido um aumento muito considerável na oferta de estágios de modo geral, e a população negra aumentou 2,5 vezes, mas relativa à população branca, que é possível que tenha aumentado ainda mais, mostrando que a gente tem avançado, mas não tem avançado o suficiente. Então, acho que é importante pensar um pouquinho de cuidado em cima desse percentual. Infelizmente, não há muita razão para fazer festa apenas com o recorte apresentado. E na linha do que você está destacando, Marcos, há um desafio enorme, e se há um desafio para a população brasileira como um todo, e Covid agravou todas as situações, os dramas que já existiam antes dela, como a população preta e parda é muito mais vulnerável, é muito mais suscetível, quaisquer fenômenos, quaisquer fatos relevantes que afetem socioeconomicamente as pessoas, necessariamente afetarão de maneira mais dramática a população preta. E dos dados que você tem apontado aqui no programa, acho que vale a pena ressaltar, e esse sim é muito positivo e reflete o que a gente tem enxergado conversando com os jovens e lendo os números divulgados não só pelo IBGE nesses recortes, mas pelo próprio MEC. O acréscimo da população residente em periferia ou de famílias pobres na universidade é um fato relativamente novo, fundamental no Brasil, esse é um avanço. O fato de que mais mulheres, as mulheres já são a maioria na população escolar no ensino superior no Brasil, recheia mais ainda esses dados. Agora, a gente tem que ficar atento, porque naquele processo de você ser mais vulnerável você será numa crise. Isso quer dizer que agora, sob Covid, a gente precisa ficar atento aos novos números, os números mais atualizados, como vai se comportar a situação da proporção de mulheres nas universidades, se a queda será mais significativa do que a dos homens matriculados no ensino superior, justamente porque as mulheres assumem mais compromissos do que os homens, e aqui, obviamente, me refiro além dos compromissos de trabalho e, no caso acadêmico, os compromissos de família. Então, é uma coisa importantíssima para a gente acompanhar, e temos agora acontecendo, recém-iniciado, o novo censo. Respondendo especificamente ao seu ponto, Marcos, são várias iniciativas, há todo um leque de possibilidades oferecidas vastamente. Os profissionais de ESG já têm buscado isso, o que é muito positivo. Nos fóruns de discussão, a gente já percebe demandas dos profissionais, dos recursos humanos das empresas. Mas eu prefiro, ao invés de listar, dizer um que a mim agrada muito, e de todas as experiências que eu tenho visto, é aquela que mais faz sentido. Os comitês de inclusão criados nas empresas, quando eles são devidamente empoderados, e ser devidamente empoderado, entre outras coisas, inclui você ter pessoas da alta direção participando ativamente, e não simplesmente para poder cumprir um papel social, um papel de marketing,
ele faz muita diferença porque, entre outras coisas, ele dá espaço de protagonismo às pessoas que são as minorias, as que precisam de maior representação. Então, você tem o olhar dessas pessoas neste comitê, você costuma ter uma forma de tratar e mobilizar os demais funcionários da corporação para se sensibilizarem a respeito. E, claro, a participação da alta liderança e o compromisso com metas de inclusão são formas muito práticas, pragmáticas e gerando um constrangimento necessário para aqueles que são declaradamente racistas, para aqueles que são racistas, mas não sabem que são racistas, que, infelizmente, em função do racismo cultural, é bastante comum. Nilson, especificamente sobre essa questão dos estudos, né, diagnósticos, do ponto de vista técnico-normativo, um livro está disponível para download na página do Manifesto, que é o livro Diretrizes para a Prática da Avaliação no Brasil. Ele propõe caminhos bastante interessantes por meio da RBMA, que é a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Participam vários atores sociais nesse novo e inclusivo processo aí de construção coletiva. E nessa edição a gente falou muito do papel do poder público, né, nesses marcos regulatórios, como o do setor de geração de energia e saneamento básico, mas ela também ocorreu em relação à inclusão, há muitos anos, com a implantação do sistema de cotas, por exemplo, e obviamente que ainda muita coisa ainda é necessária, imagino eu. Você acredita que alguma ação pública estruturante seja possível para apoiar a mudança nesse cenário atual de elaboração de estudos e diagnósticos? Quando você diz políticas públicas estruturantes, é por parte do poder público ou está ainda falando público, no que diz respeito às corporações? Do poder público, do poder da administração pública, perfeito. Olha, eu não tenho certeza se posso dizer, mas por grande coincidência, nós do Instituto Lima Barreto, que eu faço parte, a gente acabou de ser anunciado como os contratados para desenvolver uma pesquisa de investigação, uma investigação profunda, que vai unir dados qualitativos e quantitativos para qualificar e melhor compreender o que é o líder de gestão no setor público. A gente vai fazer isso nos 27 estados, no âmbito do governo federal, e num passo seguinte do projeto, uma vez entregue desses 28 entes, a gente vai passar a fazer com os municípios mais populosos. A ideia é conseguir desenhar um panorama rigoroso, ou o mais rigoroso possível, para entendermos quem são os líderes, sobretudo aqueles chamados para cargo de comissão, os cargos de confiança, né, assim ditos, funcionários de carreira ou não, e verificando os componentes gênero e cor, no sentido de justamente fazermos uma interpretação a respeito desta realidade, para que com isso endereçamentos de soluções possam ser dadas. A pesquisa está sendo feita, está sendo motivada, justamente porque não há os dados e, empiricamente, ou basicamente correndo os olhos, ou pelo conhecimento, ou pelo trânsito de todos nós, raro ver mulheres em cargos de comissão, como é o perfil que a gente está buscando, mas muito, muito mais raros são os negros. Então, esta pesquisa vai buscar, justamente a partir disso, pretendemos, com o parceiro que nos contratou para desenvolver esse projeto, a gente vai propor medidas que reverterão em alterações nos modelos de contratação, para que não exatamente ou somente cotas, mas formas alternativas de avaliação possam ser considerados nos processos seletivos do setor público e, sobretudo, que você gere incentivos para que aqueles cargos constituídos ou de livre provimento, né, por parte do eleito, seja justamente preenchido, dando ênfase à questão de inclusão, e não somente a relação partidária, que é como acontece hoje. Então, o aspecto técnico é fundamental
e a experiência está provando que você tem ótimos quadros técnicos disponíveis, qualquer que seja o perfil da pessoa, mas você acaba, por a série de razões que acaba tornando a nossa sociedade, ou mantendo nossa sociedade racista e machista, você acaba sempre operando e decidindo em detrimento desta parcela da população. Nilson, você nos ouve? Tivemos um problema aí no link. Esperamos aí que o Nilson possa voltar, né, no nosso link. Se ele não puder voltar, a gente que registra aqui o nosso agradecimento, né, a nossa conversa aí com o Nilson, né, em nome da TV Ops, em nome de todos os espectadores. E é importante que a gente tenha sempre olhos abertos para que o que ele falou nunca seja esquecido, né? O lugar de fala na elaboração de estudos da sociedade, né? Então, acho que isso é o mais importante. Vamos falar da nossa dica do dia, né? Bom, em tempos de ESG, a gente tem conversado sobre diversos assuntos que impactam a percepção de uma empresa pelos públicos. Mas entre todos aqueles que influenciam seus negócios ou que são impactados pelas operações de uma empresa, que a gente chama de stakeholders, né? O seu público interno consiste provavelmente em um dos grupos mais importantes, se não o principal. Nenhuma corporação pode se afirmar responsável com seus clientes, fornecedores, moradores de comunidades próximas às suas fábricas, imprensa, autoridades, se a sua relação com seus empregados e terceirizados não for transparente, ou se as pessoas falam mal da empresa, se estão desmotivadas. Por esse motivo, pesquisas de clima e premiações são tão importantes. Tem muito material sobre isso disponível na internet e nas redes sociais. Mas é por isso que as questões de recursos humanos são determinantes para as boas práticas ESG. Na última edição, a gente falou sobre ações que podem ser tomadas num dos momentos mais sensíveis do ciclo de vida de um profissional da empresa, que é o seu desligamento. Mas na outra ponta do processo, é preciso avaliar se o processo seletivo que a empresa adota vai ao encontro dos valores da organização e do posicionamento dela, em termos de responsabilidade social. Por exemplo, existe mesmo a necessidade de se aplicar teste de inglês e Excel para funções que não fazem uso do idioma nem da ferramenta, respectivamente? A urgência e a importância do cargo tem que estar em sintonia com o tamanho do processo seletivo e com o discurso de todos os que participam das suas etapas sob prazos. Existe de fato o compromisso da empresa em contratar em 3, 4 semanas? Ou todo o processo, na verdade, leva 3 ou 4 meses? E por fim, o mais importante, os diretamente envolvidos no processo seletivo da empresa têm a autonomia necessária para decidir, de modo que entrevistados ou entrevistadas têm reais chances de serem selecionados, ou ao final de N fases a vaga vai ser cancelada por decisão estratégica e a seleção vai ocorrer por recrutamento interno ou indicação. Então, caros e caras, não tratem ESG como algo isolado, restrito a emissões de carbono, diversidade e inclusão. Todas as pontas têm que estar amarradas. Ou as práticas ESG fazem parte dos valores da sua organização, ou algo está muito, muito errado. Atenção, esse é mais uma edição da nossa ESG e tal, e a gente chega ao fim dela. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre ESG e tal, a nossa revista eletrônica semanal sobre o tema. Você pode rever o programa de hoje no canal da TV Ops no YouTube e nas redes sociais da emissora. Acompanhe a entrevista especial no meu LinkedIn e envie sugestões e perguntas para o endereço eletrônico que está aqui na tela. Que Deus, nosso mestre, Pai Criador, nos permita, a equipe da TV Ops e a mim, estarmos aqui na semana que vem, com a mesma saúde, garra e entusiasmo com que preparamos esse programa para você, nosso stakeholder mais importante. Vamos seguir juntos, desdobrando em termos práticos esses assuntos que tanto impactam nossas vidas, até que todos possam compreender que ESG é, acima de tudo, lutar em prol da construção de um mundo melhor, para nossos filhos, filhas, netos e netas. Obrigado a você, meu amigo e minha amiga alagoana, sergipana, pernambucana e baiana, que está aí do outro lado da telinha. Forte abraço, fique com Deus e até semana que vem. Tchau.